Olá, alunos do terceiro ano. A nossa aulinha hoje é sobre os biomas, tá certo? Os biomas do planeta. Então, é o seguinte, gente. A gente sabe que a Terra, ela é imensa, ela tem uma climatologia diferenciada de acordo com a incidência de raios solares, de acordo com o local na esfera da Terra que ela está, né? Então, isso causa o quê? Além de todas as questões geográficas que envolvem a Terra, isso causa mudanças, né? De acordo com o local, de questões climáticas, né? Disponibilidade de chuvas, incidência de raios solares, por exemplo, tem locais que vai ser mais frio, como os polos, tem locais que vão ser mais quentes, como a região equatorial, tem locais que vão ventar mais, tem local que vai ventar menos. Então, tudo isso aí vai alterar o quê? Os biomas terrestres, tá certo? E tudo isso aí, né, como a gente sabe, vai propiciar também o quê? Distribuição de espécies, tanto vegetal como animal, né? Todo o contexto, todo o contexto ali do ecossistema vai girar em torno de quê? Do ambiente, que é justamente proporcionado de acordo com esses fatores que eu estou dizendo aqui a vocês. E o primeiro que a gente vai falar é a tundra. A tundra, gente, ela fica nessa região que a gente tá vendo aqui acima, né? Nessa zona ártica da Terra, lá no Polo Norte. Tá vendo? Ela se estende desde o Alasca, né? Groenlândia, e vai a todo o começo aqui da Europa e Rússia, né? Então, essa região é como? Ela é uma região que ela tem regiões extensas de planícies, tem altas montanhas, tem uma concentração muito pouca de árvores, tá certo? Vai ser uma região muito montanhosa. Vejam, as características da tundra vai ser o quê? Ela pode atingir até 12 graus, tá certo? No inverno. Os invernos são hiper rigorosos, né, gente? Vai ter o quê? Vai ter muita neve lá. Verões super curtos, baixa precipitação, que significa o quê? Significa que lá chove pouco, tá certo? Evaporação reduzida, por quê? Porque a incidência de raios solares lá é bem menor, então, obviamente, vai ter pouca evaporação, né? E os solos super congelados e encharcados. Vejam, isso que a gente tá vendo aqui é o permafrost, tá vendo? Que é o que? O solo literalmente falando, encharcado, né? Encharcado de água e congelado. Na tundra, a vegetação de lá, gente, como a gente estudou no segundo ano, né? Lá tem o que? Os líquens. Vejam, aqui são os líquens e aqui é os musgos. Essas vegetações aqui são vegetações rasteiras, tá certo? Elas são pequenas, né, de pequeno porte. A gente observa que nessa região da tundra não vão existir árvores muito grandes, muito altas. Vai existir mesmo a vegetação rasteira, tá certo? Aqui as espécies que a gente vai encontrar lá, tá vendo? Olha, são o urso polar, né? A rena, o lemminger, o boial mascarado. Aqui a gente tá vendo uma raposa, uma coruja. Observe, gente, que a coloração da pele, do pelo, das penas desses animais é bem aproximado justamente de que do branco, da neve, né, das vegetações. São mecanismos de defesa e proteção desses animais, tá certo? E a taiga, como a gente tá vendo aqui nessa região, tá vendo? É bem próxima da tundra. E o que acontece na taiga? Vamos observar um pouquinho das imagens. Veja essa floresta. A gente nota bem a presença de neve, né? E essa floresta aqui, gente, é conhecida como floresta das coníferas. Coníferas são o quê? São essas plantas que são pinheiros, né? Os pinheiros, eles são pteridófitas, né? Plantas altas, plantas aliás, desculpa, pteridófitas não, são as angiospermas. Aliás, gimnospermas, tá certo? Olha aqui a estação do ano do outono, né? Como a gente vê aqui.
É bem diferente da nossa região, né? Olha aqui as espécies que a gente vai encontrar lá. O lebre da prata branca, o alce, né? Quebra-nozes, esse passarinho aqui, ó, é o quebra-nozes, tá vendo? O lince, esse esquilo também. Olha só, a gente vai encontrar também castores. São os castores, gente, que fazem essas construções, né, que são como represas. Eles represam a água, literalmente falando. Eles tomam de conta de rios e fazem represas de água ali. Né? A gente vai ter também o quê? Lá sim, gente, lá também é muito gelado, tá certo? Semelhante a tundra, a taiga, ela é bem gelada, tá certo? Aqui a gente vai ver o que? Os campos. Então, os campos, gente, são regiões do planeta que elas são como? Elas têm vastos territórios aplanados. Tá vendo que aqui a gente observa? Olha, inclusive os campos são divididos em três, tá certo? Dependendo do local, eles vão possuir um nome diferente. Então, aqui na América do Norte vai ser chamado de pradarias, né? Pradarias. Lá na Ásia é esterpes, tá vendo aqui, ó? E aqui na nossa região do Brasil, por exemplo, vai ser chamado de pampas, né? Na região sul. Animais que a gente encontra nos campos. Olha aqui o tenaz, coiote, texugo, bisão. Olha que coisa linda, gente. Antílope, cervo. Então, são animais que são encontrados nessa região, né? Na região dos campos. Aqui também a gente vê algumas espécies de antílopes. Antílopes são os veados, a gazela girafa, o impala. Olha que coisa linda, gente. Aquele carro chamado impala é em homenagem a esse animal maravilhoso aqui, ó. Tá vendo? A gente vai ver também o antílope indiano. Esses animais estão extintos, tá certo? O suni, tá vendo? Aqui a gente tá vendo a saiga. Aqui em cima a gente tá vendo o elande comum. Aí o outro é o que? Gazela de Thomson, tá vendo? Esses animais aqui, eles estão extintos por causa da ação humana, tá certo? E as nossas florestas temperadas. Observa aqui no mapa as florestas temperadas, tá vendo? As florestas temperadas vão se estender pelas zonas não na zona equatorial, né? Mas nessas regiões mais extremas assim, ó. E elas vão ter uma característica interessante, que é o quê? Que vai ser justamente as estações bem definidas, né? Vai ter as 4 estações bem definidas. Então, lá nas florestas temperadas vão ter chuvas abundantes, solos ácidos, humus. Humus é o quê? A presença elevada de terra, de minhoca, de terra assim bem adubada, sabe? Com grande quantidade de matéria orgânica. E a temperatura é de 10,8 graus Celsius. Né? Vamos ver as espécies. Olha aí, o veado, o urso pardo, né? Pica-pau. A gente tá vendo aqui a... Eita, que branca, essa bichinha aqui de baixo. É a fox. Eita, eu lembrei fox em inglês. Ó, não tô lembrando em português. Como é o nome dessa bicha? Dessa aqui, ó. Como é o nome dela, que eu esqueci agora. Eita, raposa, gente, eu lembrando de Fox. Ó, é a raposinha beijando, que linda. E o nosso querido e maravilhoso João de Barro, tá certo? Olha que interessante, gente. Lá nos Estados Unidos tem essas árvores maravilhosas chamadas de sequoias. São as maiores árvores do mundo. Olha só, podem chegar até 100 metros de altura, tá certo? Floresta pluvial tropical. Gente, olha só, a nossa querida Amazônia vai entrar aqui, mas lá na África e na Ásia também vai ter as florestas pluviais tropicais. Vejam, temperatura é um pouco mais elevada, 27,2 graus Celsius, temperatura é quente, precipitação de chuva anual é alto, grande variabilidade de espécies da flora e da fauna. Ou seja, vai ter uma diversidade biológica gigantesca, né? Tanto de animais como das próprias plantas.
Aqui a gente tá vendo alguns exemplos, tá vendo? Ó? É bem conhecido da gente. A gente tá vendo palmeiras, né? A gente conhece bem essa paisagem aqui. Olha aqui, ó. Liana, gente, é essa planta aqui, ó. Esse cipó, né? Chamado de liana. Veja, a gente tá vendo aqui o que? A gente tá vendo as... Eita, Jesus, como é o nome dessa planta? Bromélias. A gente tá vendo as bromélias, tá vendo aqui que é também dessa questão daqui da nossa região tropical. Olha aí a onça, o tigre, o javali, né? São animais da região aqui da gente. Savanas, né, que são na região da África. Então, nas savanas a gente observa o quê? A gente vai observar nas savanas, literalmente falando, essa vastidão de campo. E as árvores vão ser mais espaçadas, vão ter uma densidade de folha bem menor, né, por causa de quê? Da quantidade de chuva, do excesso de sol, né, diretamente ali. Então, é uma região extremamente quente. Né? Então, gente, por hoje a gente vai parar nas savanas, tá certo? E eu queria que vocês fizessem essa atividadezinha aí abaixo. E próxima semana a gente vai fazer uma atividade também, tá bom? Obrigada a todos e fiquem com Deus.